o versículo 19 do capítulo 22, ele diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Glórias a Deus. Nós falamos que o sangue, irmãos, era importante, ele é importante para a nossa vida terrena, nossa vida aqui nessa terra, né? Como o sangue é importante, porque sem o sangue nós não conseguimos viver, nós não conseguimos estar com o nosso corpo de pé. E, irmãos, assim como o sangue é importante, o pão aqui hoje está sendo representado por qualquer alimento, por todo tipo de alimento. O alimento também é importante para as nossas vidas. Perceba, se nós ficarmos muito tempo sem comer, sem se alimentar, nós ficamos frágeis, nós ficamos fracos, não há nutrição, nós ficamos cada vez mais vulneráveis a doenças e, em contrapartida, com o tempo, nós vamos falecer se nós não se alimentar, se nós não comermos, irmãos. E aqui, irmãos, o conceito dentro da nossa vida espiritual é a mesma coisa, assim como o sangue, nós não depende de nós somos totais dependentes do nosso Senhor Jesus. Assim também é o pão. Irmãos queridos, o sangue e o pão são fundamentais também, irmãos, espiritualmente para a nossa vida, manutenção da fé, não somente isso, para sobrevivermos, irmãos, mas também para alcançarmos a vida eterna, a esperança que todos nós, irmãos, queremos no nosso coração. Não é por acaso que eles estão aqui, são representantes da ceia do Senhor. Glórias ao nome do Senhor por isso. Porém, irmãos, assim como dissemos na última ceia, nosso sangue não pode garantir a vida eterna. E assim também o pão e o alimento que nós consumimos, irmãos, não nos nutre espiritualmente. O pão e o alimento que compramos no mercado ou na padaria não nos nutre o nosso espiritual. Ele só é bom para a manutenção do nosso corpo, para a nutrição do nosso corpo, para estarmos então fortes no nosso dia a dia, para que a gente possa estar fortalecidos e ter forças para trabalhar, para fazer e exercer qualquer tipo de atividade. O alimento é necessário somente para então a gente ficar forte terrenamente, no nosso cotidiano, irmãos. Mas ele não serve como um sustento espiritual. Ele não serve, irmãos, como nutrição espiritual para a nossa alma, para a nossa vida. Mas sabemos que a importância que existe no alimento espiritual. Todos nós sabemos como é importante, irmãos, nos alimentarmos espiritual. O alimento espiritual, irmãos, é mais importante que o alimento físico. O alimento espiritual sempre vai ser mais importante que o alimento a qual nós comemos todos os dias. Quer ver uma coisa? Por isso, irmãos, quando a gente acorda, nós estamos em jejum, não é? Quando a gente acorda, estamos em jejum, não é? E aí você não vai tomar o café. Antes de tomar o café, o que você vai fazer antes? Você vai dobrar o seu joelho na cama, orar ao Senhor, orar ao Pai, não é? E antes que você vai tomar o café, primeiro você dobra o seu joelho e ora, se alimenta espiritualmente, pede ao Pai: Senhor, me ajude, Senhor, esteja comigo, Senhor, e às vezes você até abre a palavra, às vezes não, de fato, abre a palavra ali e se alimenta espiritualmente. E ali você primeiro se alimenta espiritual, depois você vai tomar o seu café, depois você vai tomar o seu de jejum. Então, irmãos, o alimento espiritual ele é mais importante que o alimento físico. Ele vem em primeiro lugar, depois vem o alimentar o nosso corpo, porque também nós não podemos ficar sem se alimentar, meus irmãos. Isso, irmão, Jesus deixou como exemplo na sua palavra. Perceba que João 4, quando Jesus está ali no poço de Jacó com a mulher samaritana. Quem não se lembra dessa passagem? Jesus está no poço e ele e os seus discípulos vão numa outra cidade para comprar comida. E ali ele tem uma conversa com aquela mulher que está no poço e daqui a pouco os discípulos voltam até ele trazendo comida, mas ele se espanta com o que Jesus está falando com uma mulher. E no versículo 31 e 32 de João 4, vão anotando. E ele diz assim, olha: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, disse-lhe: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Versículo 34, Jesus disse: a minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então o próprio Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra que o alimento espiritual vem primeiro do que o físico. Os discípulos vieram trazer comida para ele. Ele disse: não, eu tenho uma comida melhor e uma comida mais importante a realizar. Qual era, irmãos? De estar realizando a obra daquele, a vontade daquele a qual foi enviado. Realizar a sua obra, irmãos. Então, podemos então pegar o exemplo do nosso Senhor Jesus, irmãos. Sempre tenha isso consigo. Alimente o seu espírito primeiro, depois você alimenta o seu físico. Sempre o espiritual vai estar em primeiro lugar, irmãos, do que o físico. O Senhor Jesus nos ensinou, irmãos, através da sua palavra. Sigamos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mais importante que o alimento físico é o alimento que vem de Deus, que vem do alto, em nome do Senhor Jesus. Esteja sempre atento, meus irmãos. Mas, queridos irmãos, assim como, irmãos, a nossa alimentação precisa ser equilibrada. Sabemos que a alimentação hoje em dia está totalmente, irmãos, muitas vezes contaminada, alimentos processados, muitas coisas, né, têm estado na prateleira do mercado. Assim como eu e você temos que ter cuidado com os alimentos que consumimos. Assim também, irmãos, é a palavra de Deus. Nem todo o alimento a qual as pessoas falam faz da palavra, irmãos, algo que nutre. Porque as pessoas estão deturbando a palavra do Senhor. Você sabe, há muitos que estão equivocados, há muitos que estão falando que aquilo que o Senhor não disse para falar. Palavras que vêm da própria pessoa. E nós devemos ter cuidado com esses alimentos contaminados, irmãos. Somente o Senhor Jesus Cristo, queridos, pode trazer nutrição espiritual para a nossa alma. Somente Jesus pode realizar, irmãos, algo saudável na nossa vida espiritual, na nossa alma. Ele nos sacia a nossa fome. O alimento verdadeiro, o alimento saudável, irmão, só vem do nosso Senhor Jesus. É Ele quem nos nutre, é Ele quem nos dá esse alimento tão necessário para as nossas almas. Somente Jesus Cristo, irmãos. Todo o alimento saudável vem do Senhor Jesus Cristo. O que não vem dele é tudo contaminado, irmãos. É tudo coisas que você deve rejeitar. Não consuma esse tipo de alimento que tem por aí, irmãos, porque vai fazer mal. E você também pode até contrair doenças, perecer espiritualmente. E então, irmãos, fica muito complicado a vida espiritual. Então, entenda isso. Veja, ouça, leia a palavra. Não dê ouvidos àqueles que estão só dizendo coisas que não convêm, que não são coerentes à palavra do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Para que a gente possa ter nutrição espiritual, nós devemos olhar mais somente para a palavra, somente para mensagens que são cristocêntricas. Chega de antropocentrismo, chega de falar só de homens, só da pessoa, só daquilo que ele faz. Não, irmãos. Hoje é o momento de nós cada vez mais estarmos olhando para a palavra, lendo a palavra, ouvindo mensagens cristocêntricas que falam sobre a volta de Jesus, que falam o que Jesus quer. O confronto cada vez mais para que a gente se santifique para estar pronto para a sua volta. Amém, irmãos? Se você possa estar sempre atento ao alimento ao qual você está consumindo. Esteja sempre consumindo alimento sólido, alimento verdadeiro, alimento que vai saciar a sua fome, a sua alma. Não esses que vêm por aí, irmãos, só com aquela roupagem, aquelas coisas bonitas e que nada tem de nutrição para a sua vida, irmãos. Preste muita atenção nisso, queridos irmãos. O Senhor fala conosco nessa manhã. E João 6, meus irmãos, o versículo 51. Fala algo muito importante, é esse alimento, essa nutrição espiritual que somente Jesus pode dar. Corrobora com aquilo que nós estamos falando aqui nessa manhã. Perceba, João 6, o versículo 51, o que o próprio Senhor Jesus está dizendo. Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Então Ele é o pão vivo. Olha o que eu estou dizendo. Dele vem a nutrição, irmão. Somente dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Porque é somente dele que vem a nutrição que nós precisamos. Somente Ele é o pão vivo que desceu do céu.
Louvado seja Deus, e aqui estamos para celebrar este pão que desceu do céu e que, irmãos, foi ali na cruz e lacerou todo o seu corpo, sofreu por mim e por você. E hoje nós estamos aqui celebrando porque Ele morreu por nós, Ele se entregou. Este pão vivo que desceu do céu se entregou por nós. Jesus é o pão da vida, irmãos. Ele é o nosso alimento. Somente Ele traz nutrição saudável para a nossa vida. Espiritual, irmãos. Que você sempre, irmãos, coma dessa fonte de alimento, essa fonte viva que é o nosso Deus. É Ele quem tem o alimento, é Ele quem nos dá o alimento, irmãos, verdadeiro. Ele veio do céu, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o versículo continua, e o pão que eu der, aleluia, é a minha carne, glórias a Deus, que eu darei pela vida do mundo. Glórias a Deus, irmãos. O Senhor, Ele se entregou por todos. Ele é o pão vivo. Ele diz, olha, o pão que eu der é a minha carne. Ele está dizendo, por isso o versículo diz, Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu, dizendo, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Ele disse, irmãos, e aqui ele está dizendo, olha, e o pão que eu der é a minha carne. É a mesma coisa que Jesus está dizendo em Lucas 22, 19. Ele está reforçando, está dizendo, olha, este é o pão que eu lhe der, é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Ele se entregou pelo mundo, irmãos. Ele deu-se, se entregou por todos nós. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ele se entregou por todos nós, irmãos. Ele se doou por todos nós. E ele disse aos seus discípulos, e hoje disse para nós, este é o meu corpo, nós estaremos participando. Olha, o pão, este é o meu corpo, que é por vós é dado. Então, irmãos, sempre entendamos que o pão, o alimento, é do Senhor que vem. Ele é o próprio pão. Ele, irmãos, se entregou, Ele se deu por nós. Louvado seja Deus por causa disso, irmãos. E aí, meus irmãos, um exemplo básico, quando a gente vai no supermercado, na padaria, buscar o pão, comprar o pão, você não sai de lá sem pagar por ele, não é? Nós não podemos sair do mercado, da padaria, sem pagar por ele. Se você sair do mercado com o pão sem pagar por ele, o guarda, o segurança vai até você e pega você e chama a polícia, não é? Então você só sai da padaria depois que pagar o pão. Você só sai de lá quando pagar por ele. Entretanto, queridos irmãos, o pão espiritual que Jesus, é Ele que é o pão. Jesus é o pão. Jesus se deu por nós. O pão espiritual, o pão que Jesus fornece, além de você não ter mais fome quando você comer dele, oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor, além de você não ter mais fome, além de você saciar a sua fome, além de você continuar se alimentando dele, você vai ganhar a vida eterna. Além disso, este pão que desceu do céu e vivo ele é de graça. Ele é pela graça e ele é pela fé e é de graça. Louvado seja Deus, irmãos. E o pão que a gente vai comprar na padaria, a gente come e daqui a pouco vai ter fome de novo. Daqui a pouco a gente vai ter fome de novo. Eu estou com fome, eu tenho que comer mais pão. Eu vou voltar na padaria para comer mais pão, para comprar e comer. Mas não, este pão, além dele saciar a fome da nossa alma, além dele nos dar a vida eterna, ele é de graça. Ele é pela fé, ele é de graça, irmãos. Olha que coisa linda, maravilhosa. Louvado seja o Senhor, você não precisa pagar por este pão. Esse pão vivo que desceu do céu, esse pão que se entregou por nós, pela nossa vida, nós não precisamos pagar nada, ele é de graça, é pela fé. Louvado seja o Senhor, irmãos, é de graça. E este pão, queridos, é ofertado para todos que queiram. Isso que é maravilhoso. Ele diz, olha, este pão e o pão que eu der. No versículo capítulo 6 ainda, no versículo 51, o pão que eu der é a minha carne. Ele diz, e eu darei pela vida
do mundo. Olha só, Jesus se ofereceu a todos no mundo. Eu vou dar pelo mundo a minha vida. É o pão, é a minha carne, irmãos. Olha só, Jesus, irmãos, ele é ofertado como o sacrifício ele foi, mas as pessoas, irmãos, em contrapartida o que fazem? Eles rejeitam, o mundo rejeita este pão. Esse pão vivo que veio do céu, o mundo, irmãos, tem rejeitado. Tem rejeitado, irmãos. E Jesus disse, olha, esta é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Eu darei, então, mesmo ainda que eles não me queiram, mas eu vou me entregar por este mundo. Eu vou me entregar este pão, eu desci e eu vou me sacrificar por ele. Mas, irmãos, o mundo rejeita o Jesus. O mundo rejeita, o mundo não quer, além de ser de graça, ainda que seja de graça, ainda que se comer desse pão as pessoas vão ter a vida eterna, ainda assim, irmãos, eles rejeitam este pão. Irmãos, olha que coisa, irmãos, como a gente não consegue compreender certas coisas, não é? Não conseguimos compreender por que tanta rejeição a Jesus, porque rejeitam este pão vivo que desceu do céu. Mas, irmãos, ao contrário do mundo, eu sei que você que está aqui, assim como eu, não rejeitamos esse pão. Não rejeitamos a Jesus. Pelo contrário, se hoje estamos aqui é para celebrar, é para agradecer, porque foi através desse pão que veio do céu, nos trouxe vida e nós podemos ter acesso à vida eterna com o Senhor Jesus para sempre. E nós não rejeitamos, irmãos, pelo contrário, nós queremos estar mais e mais perto dele. Nós queremos cada vez mais, e cada dia que passa é um dia menos nessa terra, porque nós queremos encontrar com ele. Encontrar com este pão vivo, a qual se entregou por nossas vidas, a qual se doou, a qual derramou seu sangue e ofereceu ali a sua carne tão dilacerada, tão sofrida ali pelos guardas romanos, e tão ali, irmãos, ele estava na cruz ali e morreu por nós. Então, nós temos, irmãos, conosco, queremos, cada dia que passa é um dia menos, e nós estaremos encontrando com ele, porque ele virá, ele vai voltar para nos buscar, amém? Glórias a Deus, irmãos, pela graça, claro que é, mas pela fé também, que nós vamos alcançar, irmãos, a vida eterna. Que você sempre entenda isso, irmãos. Ainda que esse pão é ofertado e as pessoas não querem, ainda há um tempo. Ainda há tempo enquanto o Senhor não volta. Mas oremos para que o mundo, irmãos, venha aceitar este pão vivo que desceu do céu e se entregou por este mundo. Glórias ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos, versículo 19 diz que o pão é o Senhor, né? Este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu corpo. Jesus deu graças. Ele disse, partiu e deu-lhe, dizendo, este é o meu corpo que por vós é dado. Este é o meu corpo. E o pão, então, é o corpo de Cristo. Jesus desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus está dizendo no versículo 9 que esse pão é o corpo dele. Este é o meu corpo. Ele parte e dá aos seus discípulos. Este é o meu corpo. E o corpo da igreja, o corpo de Cristo, eu inverti, é o que, irmãos? É a igreja, não é? O corpo de Cristo é quem? Comparado? É a igreja, irmãos. Corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Olha só, o pão vivo desceu do céu. Jesus, o corpo dele, ele diz aos discípulos, diz a nós, olha, esse é o meu corpo, ó, é partido, é o pão, partido por vós. E o corpo de Cristo é a igreja. Olha só, e quando falamos de igreja, nós falamos de comunhão, essa comunhão que nós temos aqui. Então, a igreja precisa estar em comunhão, claro, como nos tempos da igreja de Atos dos Apóstolos. Nós tentamos, cada dia que passa, amar uns aos outros, vivemos em comunhão. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque todos os domingos nós nos reunimos para estarmos em comunhão, como o Senhor se alegra disso, irmãos. Continuemos cada vez mais, meus irmãos, a conservar a comunhão. Lute cada dia que passa para estar em comunhão, porque a igreja também é comunhão uns com os outros. Isso é importante demais, irmãos. Veja, hoje, um dia muito frio, gelado, nós prezamos pela comunhão. Prezamos para estarmos juntos, para abraçarmos uns aos outros e principalmente para adorar
ao nosso Deus, irmãos. Continuemos sempre a conservar esta comunhão. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai mais além sobre corpo, sobre pão. 1 Coríntios, a igreja que ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 16, ele vai falar mais profundamente sobre o pão, sobre o corpo, sobre a comunhão. Perceba, e você vai perceber como tudo está interligado, como esse pão vivo que desceu do céu, ao qual Jesus diz aqui em Lucas, que ele é o pão, e ele parte, esse pão é o meu corpo que é partido por vós, e nós como corpo de Cristo somos a igreja. E aí Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, ele diz, irmãos, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Glória a Deus, irmãos, olha só. Então, olha que profundidade, queridos irmãos. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E ainda que ele seja partido em várias partes, ele continua sendo um só, assim como um corpo, irmão, tem vários membros, todos não têm a mesma função, cada um com a sua função. É o corpo do Senhor, mas eles fazem parte do mesmo corpo. Glória a Deus. Ainda que seja partido em várias partes, ele faz parte da mesma essência. É o mesmo corpo, irmão. É o mesmo pão. Por isso que o Senhor diz, aí o apóstolo Paulo vai estar dizendo, irmãos, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo, porque quando estamos reunidos, irmãos, nós então partimos o pão, nós então estamos em comunhão, então nós somos um só, essa comunhão maravilhosa, é isso que o Senhor quer, irmãos, e deseja, a comunhão do corpo de Cristo, porque ainda que sejamos muitos, irmãos, nós somos um só pão e um só corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Unidade, isso se chama unidade. Isso se chama comunhão, unidade. Irmãos, sempre vamos prezar, irmãos, para estar unidos. É na unidade que nós somos fortes. É na unidade que nós fortalecemos, irmãos. É na unidade que nós temos forças para vencer as dificuldades, as lutas, as situações adversas. Então, vamos sempre lutar, irmãos, para estar unidos no mesmo propósito, para ser um mesmo pão, para termos comunhão, para sermos um só corpo de Cristo. Todos no mesmo propósito. O Senhor deseja isso, meus irmãos. E somente Ele pode proporcionar isso, queridos irmãos. Ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 19, o Senhor diz ali através do apóstolo Paulo: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isso é proporcionado por Jesus, irmãos. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Cristo, nosso Senhor. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Que você possa cada vez mais prezar por essa comunhão. Estar cada vez mais ligado na comunhão do Senhor, porque na comunhão o Senhor se agrada, o Senhor se alegra. É a ceia do Senhor, é a profundidade que o Senhor deseja de nós estarmos no mesmo pão, num só corpo, irmãos, num só propósito. E que você entenda isso, queridos irmãos. Você foi chamado para a comunhão. Que nós não venhamos desprezar a comunhão, mas nós queiramos sempre estar na comunhão, sempre estarmos sendo igreja, participando do corpo de Cristo. Isso que o Senhor deseja, irmão, e quer. E a nutrição espiritual saudável só encontramos em Jesus. Ele é o pão, Ele é o verdadeiro pão. E através da sua morte, irmãos, Cristo se torna o nosso alimento espiritual de todos os seus discípulos. Ele é o nosso alimento. Dele vem a nossa nutrição espiritual. Os especialistas em nutrição dizem que você se torna aquilo que você consome. Os especialistas dizem isso. Nós nos tornamos aquilo que comemos.
E eu vou mais além, não é somente na alimentação. Isso está englobado em muitas outras coisas. Mas, enfim, hoje nós estamos focando no alimento. Concordo com eles em certas partes, sim. Porque antes deles dizerem, a palavra do Senhor já havia dito. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, também fala algo muito importante. Ele já falou sobre isso. Nós já lemos aqui no versículo 1 Coríntios, quando ele diz à igreja, né, no versículos 16 e 17 do capítulo 10, é o que ele falou e é isso que faz sentido aqui para nós. Ele fala sobre o pão, que somos um só pão. Sendo muitos, um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então somos um só pão, um só corpo. Ora, o pão é o corpo de Jesus. O pão vivo desceu do céu. Ele é o corpo, se entregou por nós. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Né? E nós, se alimentarmos cada dia que passa dele, nós também somos parte desse pão. Assim como Paulo fala aos Coríntios, um só corpo, um só pão nós somos. Então, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Tudo está interligado. Unidade, a comunhão. O pão é dele. Ele parte pela igreja. A igreja é o corpo dele. E nós sobrevivemos se alimentarmos cada dia dele. Então, nós podemos ser também parte desse pão. Olha só que coisa linda e maravilhosa, queridos irmãos. Tudo está interligado. E em João 6, capítulo 50, versículo 57, e ele diz assim: E assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Glórias a Deus, irmãos. Aleluia. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor disse, assim como o Pai que vive me enviou. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, irmãos, olha só o que o Senhor está falando conosco. Enquanto nós estivermos nos alimentando desse pão vivo que desceu do céu, se nós não estivermos ligando para esses alimentos contaminados que tem por aí, as pessoas falando equivocadamente da palavra do Senhor, enquanto nós estivermos rejeitando esse alimento contaminado, enquanto eu e você estivermos focados aqui, irmãos, na palavra do Senhor, enquanto nós quisermos se alimentar somente desse pão vivo, nós vamos viver por Jesus. Nós vamos viver, irmãos, desse pão. E através desse pão que nos reserva e nos dá, então, direito a vida eterna com o Senhor Jesus, nós viveremos. Nós não vamos perecer. Por isso, queridos irmãos, a importância hoje de nós nos atentarmos a estar só se alimentando desse pão vivo que desceu do céu. E Jesus, irmãos, deixou a sua palavra, deixou a Escritura para nos alimentarmos dela, para não ficar de lado, mas nós sempre nos alimentarmos desse pão vivo. As palavras de Jesus estão aqui, irmãos, estão na Bíblia. Que você possa cada vez mais se alimentar desse pão vivo, através que Ele deixou na sua palavra. Amém, meus irmãos? Mas ainda assim, queridos, há uma advertência e um confronto para nós, porque hoje é um dia que a gente celebra a ceia. E nós precisamos de um confronto, de uma advertência. Não sei se você na sua vida já assou um pão. Quem teve já a oportunidade de assar pão em casa? Ou um bolo? Já, irmão? Nunca? As irmãs talvez já tenham essa oportunidade, já tiveram, né? De assar um pão, de assar um bolo. E elas vão saber, e todos nós sabemos, que existe uma substância que se a gente coloca junto na massa, o que faz com o pão? Faz crescer, né? Né, Mariné? Faz com que fique bonito, né? O pão, o bolo, o fermento, né, irmão? Você coloca ali e ele cresce. Substância que se mistura com a massa e faz fermentar o pão. Deixa ele bonito, deixa ele grande, né, irmãos? Porém, queridos irmãos, para a nossa vida aqui na palavra, como discípulo do Senhor, como discípulo de Cristo, nós vamos ver na palavra do Senhor, irmãos, falando sobre o fermento,
sobre quais as consequências que o fermento vem a causar na nossa vida. Quais as consequências que esse fermento traz para este pão? Se somos parte desse pão, se somos então este pão, irmãos, nós estamos então vulneráveis a certos tipos de substâncias, e o principal delas é o fermento. O fermento pode ser bom para o alimento comum, para um bolo, para um pão da nossa vida, mas na vida espiritual ele é nocivo. Com exceção a Mateus 16:33, essa passagem, com exceção a essa, o próprio Senhor, irmãos, fala sobre o fermento em Mateus 16, versículo 6 ao 12. O próprio Senhor Jesus falando em Mateus 16, versículo 6. E disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Veja então, irmãos, como o Senhor Jesus alerta os seus discípulos. O fermento faz bom à massa de pão, ao bolo, porque deixa bonito, porque ele cresce, ele rende mais. Mas na nossa vida espiritual, o Senhor nos alerta, queridos irmãos, sobre o fermento, que ele é nocivo para nossas vidas. Nós somos o pão, nós somos o único pão. Nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. E este pão, irmãos, ele está, muitas das vezes, ali sendo atacado por esse fermento. E Jesus já disse para aquela geração, e hoje ele diz também, como ele fala a respeito do fermento. Então ele diz: acautelai-vos, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, isso é muito nocivo. O Senhor diz que os fariseus, nós sabemos que os saduceus, irmãos, era um grupo de pessoas que se diziam ser de Deus, mas não eram. Pregavam nas praças, oravam nas casas, mas que não viviam aquilo que se falava, aquilo que se pregava. E Jesus justamente está advertindo os seus discípulos: olha, cuidado com esses que estão à sua volta. Cuidado com esses que falam que são, mas não são. Que oram bonito, mas que interiormente estão distantes de Deus. E hoje o Senhor nos dá uma advertência, meus irmãos, um alerta. Porque Ele quer que nós, irmãos, estejamos longe desse fermento. Ele quer que nós estejamos longe desse fermento que traz estrago. Como eu disse, há comida contaminadas aí. E essas comidas contaminadas, irmãos, estão inchadas com esse fermento. Fermento de muito conhecimento, de muita oratória, de muitas coisas que fazem, muitos títulos, mas que, irmãos, estão totalmente contaminados com esse fermento, inchados. E nós, irmãos, como servos do Senhor, como os discípulos que somos dele, devemos ter cuidado com esse fermento. Ele pode causar um estrago, irmãos, nas nossas vidas. Nós devemos vigiar, nós devemos estar atentos, meus irmãos, nós devemos estar todo o tempo vigilantes, para que nós não venhamos se sucumbir, irmãos, a este fermento, irmãos. Nós precisamos entender, os fariseus, os saduceus e Herodes tinham isso em comum, o fermento. E o uso, a gente sabe do fermento, o Senhor falou na antiga aliança, vocês sabem ali em Êxodo 23, Êxodo 34, que Jesus, Deus, né, através do povo que estava no deserto, a gente sabe qual o tratamento, eles não podiam comer o fermento, bom, eles tinham que comer
pães sem fermento ali no dia da Páscoa, né, irmão? Na saída do Egito, todos lembram, né, que eles saíram do Egito com os pães ali nas suas bagagens. E Êxodo 23:18, irmãos, fala sobre isso, sobre essa lembrança que o povo tinha de não poder fermentar, né, tirarem o pão fermentado, e quem tivesse um fermento ali iria ser retirado de Israel, iria ser eliminado. Mas, irmãos, a fermentação na nossa vida, ela causa muito estrago. Ela faz com que a gente se orgulhe, ela faz com que a gente fique inchado, ela faz com que a gente fique com altivez em nossos corações. Jesus, nesse trecho, e principalmente Lucas 12 também, que é a mesma passagem, mas Lucas 12, Jesus ele usa esse fermento como esse símbolo, irmãos, de desintegração, corrupção, deterioração, imundícia e principalmente, queridos, a hipocrisia. A hipocrisia a qual os saduceus e os fariseus tinham. Irmãos, e esse fermento, ele contamina. Assim como os fariseus e os saduceus influenciavam as pessoas da sua geração. Irmãos, esse fermento, ele pode contaminar. Através da influência, através de muitas outras coisas, eloquência. E Jesus, irmãos, declarou esse caráter hipócrita que existia ali com aqueles fariseus, com aqueles saduceus. Perceba que ali em Gálatas capítulo 5, versículo 9, o que ali o apóstolo Paulo também fala sobre, irmãos, o fermento. Ele fala algo importante em Gálatas 5, versículo 9. Ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leva. Então, irmãos, um pouco de fermento, só um pouco, já toma conta da massa inteira. Rápido, irmãos. Olha só, e hoje o Senhor nos alerta como é rápido o fermento se proliferar. Como é rápido, irmãos, esse fermento farisaico entrar na massa inteira, nesse pão. Como é fácil e rápido, irmãos. Olha só, então nós devemos ter o máximo de cuidado, o máximo de alerta, de vigilância, para que esse fermento, irmãos, não entre nesse pão, nesta congregação. E nós fazemos parte de um corpo e somos o pão. Então, queridos irmãos, o alerta hoje é muito importante, porque hoje em dia, irmãos, existem mais fariseus e saduceus do que na época de Jesus. Não é? Irmãos, quantas pessoas, quantos fariseus hoje no nosso tempo, quantos saduceus existem hoje, irmãos? Muito mais do que na época de Jesus. Então, a atenção precisa ser redobrada. Então, essa palavra tem que estar todos os dias na nossa mente. Diz, olha, o Senhor disse, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E quem são os fariseus e os saduceus da nossa época, irmãos? Quem são? Senão aqueles que deturpam a palavra de Deus, senão aqueles que falam de si mesmo, não da palavra, senão aqueles que tentam agaranhar o máximo de pessoas para a sua doutrina, não a do Senhor Jesus. Quantos são? Você conhece milhares aí, né? Espalhados, enganando as pessoas, ali com a sua arrogância, com a sua prepotência, maltratando os irmãos, ali, irmãos, falando mal ali, humilhando os irmãos. Humilhando os pequenos, os humildes, os simples. Quantos não são esses arrogantes? Quantos não são esses fariseus, irmãos, que sabem e conhecem a palavra de cor e salteado, de Gênesis e Apocalipse, mas estão enganando as pessoas. Estão deturbando o evangelho, falam aquilo que lhe convém, aquilo que ele pode usufruir através da sua eloquência, através da sua influência, ganhar poder, fama. E ali, irmãos, a gente sabe que é só fermento, é só inchar. Aí é bonito, é maravilhoso, mas por dentro a gente sabe que somente o Senhor Jesus enxerga, mas estão totalmente fora ali da palavra. Então, irmãos, hoje fica o alerta do Senhor. Nossa irmã Liné só pode se posicionar aqui ao lado da ceia. E nessa manhã o Senhor nos alerta, irmãos, cuidado com o fermento dos fariseus e os saduceus. Hoje existe uma infinidade, milhares estão aí, irmãos, são os fariseus do nosso tempo, são os escribas, são os saduceus que estão enganando. Devemos ter cuidado. Nós pertencemos a este pão vivo que desceu do céu. Nós pertencemos a esse pão, mas devemos ter cuidado a esse fermento que está à nossa volta. É nocivo, faz mal.
Faz mal. Mas aí você pode dizer, mas se não colocar o fermento no pão e no bolo, como é que fica? Como é que fica, irmão? Ele, né, o bolo e o pão sem fermento? Ele não cresce, né, irmão? Ele não fica feio, fica com aparência meia ali, né? Não fica muito bonito, né, irmãos? Você olha, não ficou legal esse bolo, né? Não ficou legal esse pão. E aí, irmãos? Mas a gente precisa entender, queridos irmãos, que o que importa para Deus é o interior, não o externo, não a aparência, não aquilo que chama a atenção, que é bonito. O que importa para o Senhor é o exterior. Lembra que ele disse para Samuel, ali em 1 Samuel 16 e 7, ele diz ali para Samuel o que, irmãos? Em 1 Samuel 16 e 7, ele diz, olha, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, o bonito, né, a aparência, aquilo que é, os seus olhos é bonito, porém o Senhor olha para o coração, para o coração, irmãos. Então, irmãos, com o Senhor é diferente. O homem pode ver a boniteza, a aparência, o quanto é bom, como ele fala, como ele tem noção, como ele tem uma oratória, como ele se veste bem, como ele tem domínio, como ele fala bonito. O homem pode então se atentar a isso, mas o Senhor, ele vai olhar lá dentro do coração. Ele vai olhar lá dentro para ver qual é aquela pessoa, se de fato ele é de Deus. O Senhor se importa, irmãos, com o que está dentro de nós. Então não adianta tanto luxo. Que adianta luxo? Que adianta, irmãos, ter a palavra bonita, a oratória, ter títulos, mas se o coração está distante do Senhor, não adianta nada para o Senhor. Então, queridos irmãos, o Senhor fala muito também sobre os próprios fariseus e os saduceus, dizendo, olha, eles são como sepulcros caiados. Por fora bonito, mas por dentro está cheirando mal, está podre, cheira mal. E é isso, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus se tratando sobre eles, os saduceus, os fariseus, e é hoje a mesma coisa. Estão por fora bonito, mas por dentro estão totalmente, irmãos, podres e cheirando mal. Que você possa hoje entender, irmãos. Deixa feio mesmo, deixa sem ar condicionado mesmo, porque o Senhor se importa com nós, irmãos, que eu e você somos esse corpo. Nós somos, fazemos parte dele, é isso que importa, que fazemos parte dele. Não importa onde estejamos, não importa o local, mas nós principalmente entendamos que o mais importante é fazer parte dele. É fazer parte desse pão, esse pão vivo que desceu do céu e que morreu e se entregou por nós. Deixa o luxo para lá, deixa eles para lá com a sua oratória, aquilo que eles querem, luxo, poder, né? Fama, deixa eles. Nós vamos permanecer com o nosso Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Que você possa entender, queridos irmãos, que não importa o lugar, não importa quão bonito você é, se você veste bem, não. O Senhor Jesus sempre vai querer o que existe dentro de você. Qual a sua sinceridade? O que você veio para cá fazer, se foi para ver alguém, não. O que você veio fazer aqui foi para adorá-lo. É isso que ele se importa, é isso que ele quer ver em você, no seu coração. E ver, olha lá o meu servo, ele saiu da casa dele para vir aqui adorar. Ele saiu de lá para orar por alguém, para então se fortalecer em mim. E isso eu prezo, e é isso que eu quero de vocês, da minha igreja. É isso que ele deseja de um discípulo dele, irmãos. É isso que ele quer de nós. Que você possa cada vez mais ter no seu coração essa palavra do Senhor nessa manhã. Queridos irmãos, 1 Coríntios 5 e 6. O apóstolo mais uma vez falando: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa.
Apóstolo Paulo sempre frisando sobre a massa levedada, o fermento, irmãos, a vanglória, a altivez, o orgulho, ele sempre colocando aqui através das cartas, dizendo, olha, não é boa a vossa vanglória, olha, cuidado. Ele sabia que Jesus já havia alertado sobre o fermento, então ele vai continuar falando às igrejas, olha, a vossa vanglória, ela é nociva, não sabeis que um pouco de fermento faz levantar toda a massa. Olha só, irmãos, e hoje o Senhor então dá-nos esse alerta, meus irmãos. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenhamos cuidado. Vamos focar no alimento verdadeiro, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. No final das contas, o que eles querem é glória, é fama. É aquilo que o apóstolo diz, é a vanglória. E nós não queremos isso. A glória é de Deus. A glória somente a Ele. Toda a honra, toda a glória. Todo o louvor somente a Ele. Então, irmãos, que você entenda, o fermento na nossa vida espiritual ele é nocivo. Nesta manhã o Senhor nos alerta, rejeite, fique longe desse fermento. Fique longe, distante, corra, se proteja, guarde-se, só fique se alimentando do pão vivo que desceu do céu. Somente Ele traz nutrição verdadeira e saudável a todos nós. Amém, meus irmãos? Glória ao nome do Senhor. E ainda na segunda carta, olha como só o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre o fermento, sobre a levedação da massa. 2 Coríntios 12, versículo 1. Apóstolo novamente, na segunda carta, irmãos, ele fala novamente. Na segunda carta, ele fala, versículo 1 do capítulo 12, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então, Paulo lutava constantemente, irmãos, com isso. Ele sabia que a vanglória não vinha de Deus, a vanglória era nociva. E aqui ele, mais uma vez, ele diz, em verdade não convém gloriar-me, mas se eu vou me gloriar-me, eu vou passar nas revelações do Senhor. Vou me gloriar-me naquilo que o Senhor me deu. E eu estou aqui para a glória dEle. E eu, irmãos, nós temos que viver para a glória dEle, para o louvor dEle. Tudo que fazemos é para a glória dEle. Que Ele cresça e nós diminuímos cada vez mais, irmãos. É isso que Ele quer e deseja das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Acautelai-vos do fermento dos saduceus e também dos fariseus que existem por aí. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Não se esqueça, o corpo de Cristo, que é partido, é a igreja também. Somos aquilo que consumimos. Logo, vamos continuar consumindo da palavra, do pão vivo que desceu do céu, para cada vez mais parecermos com Ele, para cada vez mais, irmãos, estarmos fazendo parte dEle.